Fala, galerinha da Bio! Hoje vamos continuar as etapas da mitose e estamos na última etapa, a telófase. Eu sou Barninho Bio e esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia. Vamos começar a última etapa pelo nome, telófase. Ó, telos, fase. Telos quer dizer final. Então, ao pé da letra quer dizer fase final. Então, bota aqui, gente. Telofase. Quer dizer fase final, ao pé da letra. Bom, é a última fase. Tem! Basta você lembrar que a última fase é o contrário da primeira. Você lembra que na primeira fase, que é a prófase, o DNA começa a condensar e vira cromossomo, beleza? Aqui, o DNA termina de descondensar, ó, e volta a ser cromatina. Então aqui, gente, é o final da descondensação cromossômica, onde o DNA volta a ser cromatina. Ó, o DNA volta a ser cromatina. Beleza, gente? A descondensação do DNA, que volta a ser cromatina, puxa a segunda característica da telófase, que é a reorganização da carioteca. E a célula, gente, volta a ter núcleo nessa fase. Então, ó, vai ter a reorganização da carioteca. Volta a ter núcleo. Mas como é isso, Barninho? Por que a carioteca volta a se reorganizar? Porque à medida que o DNA descondensa, o DNA volta a se prender em certas proteínas que vão sustentar e organizar a carioteca, que a gente chama de lâmina nuclear. Aí as proteínas da lâmina nuclear vão se montando novamente e a carioteca vai se reorganizando novamente. Então, gente, ó, essas proteínas que ficam embaixo da carioteca é que vão reorganizar a carioteca. Porque a carioteca estava fragmentada em pequenas vesículas. Elas vão se fundir e formar essa dupla membrana que vai controlar o que entra e o que sai do núcleo. Então, bota aqui, gente, ó. Vai ocorrer a polimerização da lâmina nuclear. Vai ocorrer a polimerização da lâmina nuclear. Vai se polimerizar novamente e isso vai organizar a carioteca. A terceira característica da telófase também é consequência da descondensação dos cromossomos. Você lembra que quando os cromossomos descondensam, os genes voltam a ser ativados. Quer dizer que eles vão voltar a fazer transcrição. E aí vai ter a retomada da produção dos RNAs. Quais RNAs, Barninho? Todos. Os mensageiros, os transportadores e os ribossômicos. Em especial, os RNAs ribossomais ou ribossômicos. Esses serão produzidos em larga escala, vão se concentrar dentro do núcleo e vai voltar a ter aquela mancha visível ao microscópio óptico, que nós chamamos de nucleolo. Então, por conta disso, nós dizemos que ocorre a reorganização do nucleolo. Beleza, gente? Através de quê? Através da ativação dos genes
para RNA ribossômico. A ativação dos genes para os RNAs ribossômicos. Eles são produzidos em larga escala, se concentram e aí se torna ali uma mancha que é visível e bem corada ao microscópio óptico. A quarta característica da telófase é que cada célula filha vai ter um próprio centro celular. Então, gente, vai ficar um centro celular, também chamado de centrosomo, para cada célula filha. Lembra que o centrosomo ele apresenta um par de centríolos. Então, gente, um centrosomo com um par de centríolos. Então, se você olhar basicamente, até aí nós temos quase que o contrário da prófase. Na prófase, condensa o DNA, na telófase termina de descondensar. Na prófase, carioteca desaparece, na telófase, carioteca se reorganiza. Na prófase, o nucleolo desaparece, na telófase, o nucleolo se reorganiza. Valeu? E a última característica da telófase é a divisão do citoplasma. Alguns autores, galerinha, vão colocar como se fosse uma fase independente. Vão colocar como se fosse uma nova etapa, chamada citocinese. Já outros autores consideram a citocinese como mais um evento da telófase. E essa divisão do citoplasma é chamada citocinese, porque olha o nome, cinese quer dizer movimento, cito quer dizer célula. Então, citocinese é o movimento que a célula faz para se dividir em duas. Então, bota aqui, gente, citocinese é a divisão do citoplasma. Não esquece isso. Outra coisa, gente, tem autores que dividem o processo de mitose em duas etapas. A etapa de divisão do núcleo, que seria prófase, metáfase, anáfase e telófase, e a etapa de divisão do citoplasma, que seria a citocinese. Agora, galerinha, essa célula que eu desenhei aqui para vocês é uma célula animal. Como é que ela vai dividir o citoplasma sendo uma célula animal? Bom, olha só. Observe que embaixo da membrana plasmática existe essa camada aqui que eu desenhei rosinha. A membrana tá aqui, gente, isso aqui é a membrana plasmática, a membrana plasmática, tá vendo aqui? Vou botar aqui do ladinho MP, quer dizer membrana plasmática. E essa camada aqui, é uma camada de citoesqueleto chamada de filamentos de actina. Os filamentos de actina ficam cobrindo a membrana por baixo, dando apoio estrutural à membrana. Acontece que existem filamentos chamados de miosina. Então esses daqui, gente, são os filamentos de miosina. Não confunde, hein? E esses daqui, gente, são os de actina. Então existem dois tipos. Existem os filamentos de miosina e os filamentos de actina. Os de actina vão ficar embaixo da membrana, formando uma malha, uma rede proteica de sustentação. E os de miosina formam aqui no meio um anel de miosina. Para quê, Barney? A miosina, gente, ela tem uma cabeça torta, parecida um taco de golfe, e é uma cabeça móvel. Essa cabeça, ela consegue se prender na actina, e puxar a actina. Então esse anel de miosina vai puxando os filamentos de actina que estão presos na membrana. Isso vai criando, gente, uma força que vai puxando a membrana, puxando a membrana em direção ao centro da célula. E isso vai estrangular a célula. Esse estrangulamento do citoplasma através do anel de actina e miosina, nós chamamos de citocinese centrípeta. Então, gente, a citocinese na célula animal, ela vai ser do tipo
centrípeta. Por que, Barninho, vai ser do tipo centrípeta? Por causa do anel de actina e miosina na célula animal. Então bota aqui, gente. Bota aqui, ó. Na célula animal vai ser centrípeta, porque vai ser um estrangulamento do citoplasma através do anel de actina e miosina. Então, ó. Bota assim, que estrangula o citoplasma pelo anel de actina e miosina. Pelo anel de actina e miosina. E se fosse uma célula vegetal? Galera, se fosse uma célula vegetal, você tem que lembrar que tem parede celular. A parede celular, ela é rígida, ela não consegue deformar para estrangular a célula. E aí, Barninho, como é que funciona? Aí o complexo de Golgi, que é uma organela que vocês vão estudar, só é você olhar aqui, ó, se você não lembra do complexo de Golgi, olha aqui no card que você vai lembrar dessa organela. Nessa aula de complexo de Golgi eu mostro que o Golgi é capaz de formar polissacarídeos. Nesse caso, dois em especial, a pectina e depois a celulose. Quando o Golgi vai produzindo a pectina, que é um polissacarídeo, ele vai armazenando em pequenas bolsas e vai mandando para o meio da célula. E aí no meio da célula, as vesículas contendo pectina vão se fundir e vai formar uma camada de pectina bem no meio da célula, separando as duas células parcialmente. A gente chama essa camada de pectina no meio da célula, que é revestida por membrana de um lado e do outro, a gente chama de lamela média. Então, nas plantas, o processo ocorre pela formação da lamela média a partir do complexo de Golgi, e por isso nós dizemos que é de dentro para fora, ou seja, é uma citocinese centrífuga e não centrípeta. Espero, galerinha, que vocês tenham gostado da aula de mitose. Se prepara para fazer todos os exercícios para poder fechar qualquer questão que caia na sua prova sobre esse assunto. Esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia.